Boa tarde, a paz do Senhor para as irmãs, para os irmãos. Sejam bem-vindos à Igreja Cristã Presbiteriana do Guará, onde nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o Espírito Santo. E hoje é a 11ª aula e vamos falar sobre dois nomes que é bastante fácil de falar, assim, né? Cessacionismo e continuacionismo, né? Duas coisas que a gente tem que explicar. Os nomes são... A teologia tem essas coisas. A teologia inventa cada nome e a gente tem que quase sempre explicar o que aquele nome quer dizer, porque a gente, de cara, a gente não sabe, né? Mas antes de começar, nós vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe nessa aula. Pai querido, nós estamos na Tua casa para estudarmos a Tua palavra e confessamos a Ti que o nosso pensamento, a nossa cultura, o nosso raciocínio não é suficiente para entender a grandeza da Tua palavra. Por isso nós pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo nessa tarde. Que Teu Espírito Santo possa agir na nossa mente, no nosso coração, abrindo o nosso entendimento e que possamos assim compreender as Tuas verdades. Nós te pedimos que Tu nos abençoes nessa tarde em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como nós estamos estudando, né, o assunto nosso é pneumatologia, e nós já explicamos o que vem a ser a pneumatologia, enfim, o estudo sobre o Espírito Santo. E entre os diversos tópicos desse estudo do Espírito Santo, um desses tópicos, nós vamos falar hoje sobre o cessacionismo ou continuacionismo. Normalmente, ou a pessoa opta por um, ou a pessoa opta por outro. As duas coisas, elas são excludentes, né? Você abraça uma visão desta ou abraça a outra, né? Mas vamos falar aqui um pouco, vamos fazer algumas definições, né? Então, cessacionismo e continuacionismo, e às vezes a gente usa uma palavra um pouquinho mais curta, que significa a mesma coisa, que é continuismo, né? Ao invés de falar continuacionismo, para a gente não embolar a língua, a gente fala continuismo, que é a mesma coisa. Então seria cessacionismo e continuismo são cosmovisões teológicas cristãs acerca da cessação ou continuação da manifestação dos dons espirituais até os dias de hoje. Então, o que essas duas palavras estão querendo dizer? Cessacionalismo, aqueles que acham que a manifestação dos dons espirituais cessou. Ela não é mais para os dias de hoje, ela cessou. Por isso o nome cessacionismo, né? Muito cuidado para não falar sensacionalismo, não tem nada de sensação, nada disso. É cessão, de interrupção, né? Você quer botar Então, ficou melhor? Dá conta de colocar aqui. Então, quando você fala cessação, é que a coisa cessou, interrompeu, parou, né? Continuacionismo aí está mais fácil, né? É aquela coisa que continuou, tá? Então, fazendo as definições, vamos falar de continuacionismo ou continuismo. O que isso quer dizer? É a visão cristã na qual se crê que todos os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, que foram manifestos no período da igreja primitiva, continuam existindo e são necessários também na atualidade da igreja, sendo mais comum entre as igrejas cristãs pentecostais, carismáticos e neopentecostais, ou igrejas avivadas, ou igrejas renovadas, né? São diversos nomes que são dados para aqueles que são adeptos ao continuismo, aqueles que entendem que os dons espirituais descritos na Bíblia não foram somente usados e aplicados ou dados pelo Espírito Santo para os apóstolos, para a igreja primitiva, mas que até hoje o Espírito Santo continua
presente e distribuindo os seus dons, os mesmos dons do passado, continua distribuindo até os dias de hoje. Então, esse grupo de pessoas que crê nisso são os continuistas, né, o continuismo. E o outro lado, o cessacionismo, que ele diz cessar, de ser interrompido, é a visão cristã na qual se crê que parte, né, e aí eu coloquei o parte em destaque, né, se crê que parte dos dons do Espírito Santo, apesar de terem sido de fundamental utilidade e importância nos primórdios da igreja cristã, eles cessaram, foram interrompidos. Então, cessaram de existir ainda no período da igreja primitiva. Então, foram distribuídos lá na igreja primitiva e lá encerrou também. Lá interrompeu, não continuou, né? Então, ele existiu até a morte do apóstolo João, por volta do ano 100 depois de Cristo. Mais ou menos ano 99, ano 100, a data que eles entendem que o apóstolo João morreu, que foi o último dos apóstolos. Então, com a morte do último dos apóstolos, estes dons que foram dados aos apóstolos, eles não passaram para outros cristãos que não eram apóstolos. Portanto, interrompeu ali e falar na utilização desses dons hoje, já não para os que são cessacionistas, já não tem mais sentido, né? Então, notadamente, as igrejas tradicionais, elas são cessacionistas, e as igrejas pentecostais, elas são continuacionistas, né? Então, a irmã Lourdes, que você chegou a ser da igreja pioneira, presbiteriana pioneira, antes da separação? Eu acho que foi, né? Até antes da separação. Então, assim, a igreja presbiteriana do Brasil, da onde nós viemos, é uma igreja, dentro da sua doutrina, cessacionista. Eles entendem que os dons espirituais cessaram. Eles não podem ser mais usados hoje. E essa foi a razão pela qual nós saímos da igreja presbiteriana do Brasil, porque em um determinado momento, o Espírito Santo mudou o nosso pensamento, e até por uma questão não somente teológica, mas de vivência, de experimentar mesmo, né? A gente mudou de posição, e com isso a própria Igreja Presbiteriana do Brasil, né, nos convidou gentilmente a nos afastarmos da Igreja Presbiteriana do Brasil, a sair, porque não poderíamos continuar lá, né? Então, as igrejas tradicionais, eu estou falando da Presbiteriana do Brasil porque foi de onde a gente veio, mas Igreja Batista, né, por exemplo, a Igreja Batista, Memorial Batista, hoje, é uma igreja ainda tradicional que não aceita a manifestação dos dons espirituais hoje. Igreja Metodista, né, a Igreja Metodista é uma igreja interessante, porque também houve esse movimento, à época, na década de 60, 70, e houve uma separação também, e a Igreja Metodista renovada, vamos dizer assim, que aceitava a obra da renovação, passou a se chamar Igreja Metodista Wesleyana. Então, se você encontrar a Igreja Metodista Wesleyana, saiba que lá é uma Igreja Metodista avivada, né? Mas, ao longo do tempo, dentro da própria Igreja Metodista, as manifestações, elas começaram continuaram a existir, e não houve mais ruptura. Então, hoje, nas igrejas metodistas, você vê Igreja Metodista mais tradicional e Igreja Metodista mais avivada, debaixo do único guarda-chuva, né? Não há mais a necessidade de separação por aceitar a manifestação dos dons. A ponto de você ver em uma igreja só, uma igreja metodista só, você vê dois grupos convivendo dentro da mesma igreja, né? Hoje não há muito dentro da igreja metodista não há muita necessidade de separação. Nas igrejas presbiterianas você vê, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a manifestação de alguns dons, mas de uma maneira mais discreta, em momentos específicos, né? Eu diria assim, talvez numa reunião de oração, as portas fechadas, mas jamais num culto público, né? Então, espero que tenha dado para entender
que os cessacionistas, eles entendem que parte dos dons cessaram. Então é preciso entender, se ele fala assim, que é parte que cessou, então qual a parte que não cessou? A primeira pergunta que vem, porque eles falam assim, não, nós entendemos que parte dos dons cessaram. Então, mas quais são os dons que cessaram e quais os que são que... É como se eu sou cessacionista, mas sou continuista. Eu acho que alguns dons cessaram, mas outros continuaram. Então, se eu acho assim, eu tenho que especificar quais os dons que cessaram e quais os que continuaram. Né? E aí é uma tarefa bastante difícil. Eu já transcrevi aqui em outras aulas, mas dá uma olhada aqui nesses textos, porque quando se fala assim, quais são os dons espirituais? Quantos eles são? Né? E aí nós temos uma certa dificuldade de estabelecer. Tem uns que chegam e falam, não, são 7 dons, são 8 dons, é esse e acabou. Por quê? Porque a pessoa está pegando um texto bíblico. Mas na hora que ela pega outros textos bíblicos, a gente vê que não são só aqueles. Então eu fiz uma relação aqui, por exemplo, lá em Romanos 12, de 6 a 8, fala de dom de profecia, de ministério, de ensino, de exortação, de liberalidade, de administração, de misericórdia. Né? 1 Coríntios 12 ainda, do 8 ao 10, fala do dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom de fé, o dom de dons de curar, de milagres, de profecia, de discernimento de espíritos, né? De variedade de línguas, de interpretação das línguas. É uma outra relação. Alguns dons se repetem nessas relações, nessas listas. Mas outros só tem numa lista, não tem na outra. 1 Coríntios 12, 28, fala em dons. De apóstolo, de profeta, de doutor, de milagres, dons de cura, socorros, de governo e de línguas. Pasmem, mas em 1 Coríntios 7, 7, ele chega a falar que o casamento e o celibato é um dom de Deus. Ele fala que é um dom de Deus. Quem é que já colocou isso na lista dos dons? E aí eu falo, cessou? Quer dizer, se cessou, não casa mais? Não tem mais celibato? Como é que é, né? Então, a dificuldade da gente ir ticando. Ó, esse aqui parou, esse aqui continua, esse parou, esse continua. Mas na Bíblia fala que o casar e se manter solteiro, celibatário, é um dom de Deus. Né? Efésios 4:11, dom de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor e doutor. Em 1 Pedro 4, de 10 a 11, fala do dom de fala, da oratória de quem fala, e de quem administra, né? O dom de administração mesmo. Então, a partir disso, eu pesquisei, e eu vou trazer para vocês, o pensamento de cessacionistas e o pensamento dos continuacionistas. Né? No Brasil, nós temos alguns teólogos, e talvez um dos grandes teólogos hoje, que está ali no topo, que se destaca, é o reverendo Augusto Nicodemos. Né? É da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele é um grande teólogo, tem muitos livros escritos, e aqui é a visão dele. Tá? Eu trouxe a visão dele sobre por que ele fala, por que eu sou cessacionista, por que eu acho que os dons não continuaram. E aí ele dá as razões. E eu vou passar para vocês as razões de quem pensa de uma maneira, as razões de quem pensa da outra maneira. Tá? Então ele começa assim, portanto é preciso entender quais dons os cessacionistas estão falando que cessaram, uma vez que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Né? 1 Coríntios 12, 7. Ora, se fala que a manifestação do Espírito é concedida visando um fim proveitoso, esse fim proveitoso é necessário até hoje. Nós continuamos necessitando de ações que são de grande proveito para a nossa comunidade. E se os dons têm esse objetivo, por que eles deveriam ter sido interrompidos? Tá? Para que vai interromper uma coisa que é tão boa, que ela contribui de uma maneira proveitosa para a comunidade? Né?
Então eles concordam que os dons são necessários ao bom funcionamento da igreja, mas não todos. Então entendo sim, os dons são necessários, mas só alguns, outros não, né? E outro texto que eu queria deixar claro aqui é o seguinte: com vistas, Efésios 4, 12 e 13, fala com vistas, falando da razão, né, da manifestação dos dons espirituais, porque o Espírito concede dons à comunidade, aos irmãos da comunidade. Fala, isto é, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço. Nós já falamos aqui que os dons, eles são, a gente fala em diaconia, né? Diaconia significa serviço. Então, qual a grande finalidade dos dons? É serviço. O dom é serviço. Você pode pegar nessa relação toda de dons que são colocados ali, que você vê que está sempre, ao usar esse dom, você está ajudando o outro. Não é para você, é para a comunidade, é serviço. Ainda que você está lá a administração, você não administra para você está administrando para a comunidade, é para o outro. A profecia não é para você, é para o outro, né? O único dom que fala que esse edifica a você mesmo é o dom de línguas, né? E esse assim, mais ou menos quando você está no seu quarto quietinho, que você começa a falar em línguas com Deus, que você se edifica. É que você faz um louvor aceitável a Deus e que você também se edifica, ali você cresce na sua fé, né? Então ele fala, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, me parece assim, os dons, eles precisam existir até que cheguemos a essa estatura do varão perfeito. Se não chegamos ainda, então não tem por que haver uma interrupção desses dons, já que ele tem a finalidade de nos ajudar nisso, né? E aqui eu quero citar o pastor Ricardo Agreste, que ele tem uma frase que eu achei bem interessante. Ele fala, se tem música e não tem evangelho, é show, não é igreja. Tá? Se tem ação social e não tem evangelho, é ONG, não é igreja. Se tem um ambiente agradável e não tem evangelho, é clube, não é igreja. Então essas coisas todas são muito legais, ter música, ter ação social, ter um ambiente agradável, mas isso tudo, sem o evangelho, sem a manifestação do Espírito Santo, não é igreja. Eu posso muito bem ouvir uma excelente música que não tem evangelho e é música, não tem nada a ver com igreja, né? Assim como quantas ONGs sérias fazem projetos de ação social maravilhoso, mas não tem evangelho, não tem Espírito Santo ali. É a ONG. Tá bom, continue sendo a ONG, só quer ficar claro que isso não é igreja. Então, para ser igreja, tem que ter essas coisas, mas tem que ter a manifestação do Espírito Santo. Portanto, a ação do Espírito Santo é condição indispensável à própria existência da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, tudo que tem aí pode até estar acontecendo dentro de um templo, mas não constitui igreja, né? A questão então se volta para o correto uso dos dons espirituais para alcançarem seus objetivos finais. Então, vamos lá, os argumentos dos cessacionalistas, né? O que eles dizem? E aqui eu podia até colocar entre aspas, que eu estou transcrevendo aquilo que está escrito no argumento do pastor Augusto Nicodemos. Ele diz assim, primeiro, é necessário definir a que dons nos referimos. Acredito que o Espírito continua até hoje a conceder à igreja a maioria dos dons mencionados na Bíblia, mas tenho a impressão que outros dons foram concedidos somente por um tempo a determinadas pessoas para atender aos propósitos de Deus para aquela época. Estes não estariam mais disponíveis hoje. Por isso, é necessário, antes de qualquer coisa, esclarecer a que dons estamos nos referindo quando dizemos que os dons cessaram ou que não continuam, né?
Bem, a discussão moderna gira em torno dos dons chamados sobrenaturais, tais como dons de cura, de milagre, de línguas, de profecias. Então, esses são os dons que fala que não continuou. Foi só para aquela época, hoje não tem mais. Né? E aqui eu vou citar, a partir disso, um outro autor, um autor americano, que é esse Thomas Schneider. Né? Ele também tem vários artigos escritos, e um dos artigos dele é exatamente o tema, o nome do artigo é Por que sou cessacionista? Né? Você falou muito de Augusto Nicodemo, então dá para se entender que ele não acredita que existe mais os dons. Isso, é isso, exatamente. Ele mesmo já tem o dom da fala, o dom de pregar, como que ele chega e fala É, esse quadro pois é. Isso. Por isso que isso aqui é a fala dele, né? Ele disse, ó, estes, um pouquinho mais acima, mas tenho a impressão que outros dons foram concedidos somente por um tempo. Lá no começo ele fala, acredita que o Espírito Santo continua até hoje a conceder à igreja a maioria dos dons. Quer dizer, não, eu entendo, eu acho que o Espírito Santo continua concedendo a maioria dos dons até hoje, mas outros não. Mas é exatamente isso. Então, os cessacionistas, eles até acreditam que alguns dons, né, passaram, continuam até o dia de hoje, mas outros não. E aí ele fala, notadamente, os que eles não acreditam são esses, são os chamados dons sobrenaturais, que é o dom de cura, o dom de milagres, o dom de línguas, o dom de profecias, que não, eles acreditam que esses não passaram, esses ficaram lá. Mas aí não tem o dom da palavra, porque a palavra é um dom. Isso, então, esse dom da palavra, ele acredita que passou. Então por que ele continua pregando? Não, ele acredita que o dom da palavra, esse continua até hoje. Mas esses outros não. Esses outros que estão aí, que são os dons que ele chama de sobrenaturais, esses se interromperam lá com a morte do apóstolo João. Né? Então ele separa uns que continuam até hoje e outros que cessaram. Tá? E aí, esse outro teólogo diz assim, Paulo diz que a igreja foi edificada, olha o argumento do cessacionista, a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Efésios 2:20. Está dito isso lá, é o texto bíblico. Né? Ele usa esse texto para dizer o seguinte, concluo que o que precisamos saber para a salvação e santificação nos foi dado através do ensinamento dos apóstolos e dos profetas, e que esse ensinamento é agora encontrado nas Escrituras. Ninguém discorda disso. É interessante porque a gente sempre diz o seguinte, tudo que eu preciso para a minha salvação está aqui. E nós dizemos até o seguinte, se alguém vier com uma conversa nova, uma revelação nova, dizendo que estava orando, e que o Jesus desceu, o Espírito Santo desceu, um anjo desceu, e falou isso, isso e isso, como se fosse uma complementação da Bíblia, estilo assim, a Bíblia está escrita, mas não tá encerrada, não acabou. Tem umas coisinhas que está precisando de complementar. E o Espírito Santo me revelou que é isso. Alguém chegar com essa conversa, cuidado. Né? Aquilo que nós combatemos dentro da igreja adventista, que é a tal Ellen White. Né? Ellen White é a mulher na igreja adventista que está ali pare com Jesus. Né? Eles seguem a Bíblia e os escritos da Ellen. As duas coisas. O que a Ellen falou, né, é divino. É como se a Ellen fosse inerrante, infalível. Né? Dentro da própria Igreja Católica, dizem que os concílios, quando se reúnem em concílios, os concílios também são infalíveis, são inerrantes. E a gente percebe ao longo da história que isso não é verdade. Né? Muitos, até antes de haver separação da reforma da igreja, ou mesmo antes das igrejas do Oriente se separarem da igreja do Ocidente, tiveram vários concílios e decisões erradas dos concílios. Decisões certas e decisões erradas. Então, o concílio também é errante.
né? Ele também é falível. O que nós entendemos e declaramos que a Bíblia, esta é inerrante e infalível, né? O que às vezes acontece é que a gente faz uma interpretação equivocada, né? Com pouco conhecimento que a gente tem, às vezes é uma coisa que é escrita para um grupo de pessoas numa época específica e a gente não entende, nem conhece qual é o contexto daquela época e sai criando doutrina maluca em cima de textos de uma interpretação pessoal, né? Para não falar daquelas pessoas que cometem uma série de pecados e vai na Bíblia tentando justificar o pecado dela, né? Também está cheio por aí. Mas o que é que esse senhor então diz? Ele fala, concluo que se a igreja foi edificada no fundamento dos apóstolos e do profeta, a igreja já está edificada. E esse fundamento dos apóstolos e dos profetas estão escritos na Bíblia. Portanto, não precisa de ter mais nada. Tudo que você precisa está na Bíblia. Para a nossa salvação, é claro que nós entendemos assim. Mas a palavra de Deus também diz que a profecia é para o ensino, para a admoestação. E a admoestação, nós precisamos dela até hoje. Até hoje nós precisamos de admoestação. Se precisamos de admoestação, então precisamos de profecia, né? Bom, vamos seguir. Ele continua dizendo assim, uma vez que Deus tem falado nos últimos dias através do seu Filho, né, Hebreus 1:2, nós não precisamos que ele nos envie outras palavras para explicar o que Jesus Cristo realizou em seu ministério, morte e ressurreição. Em vez disso, devemos batalhar pela fé uma vez por todas, confiada aos santos, através dos apóstolos e profetas. Tá? Seguindo aqui outros argumentos. Os apóstolos foram designados exclusivamente para os primeiros dias da igreja para estabelecer a doutrina ortodoxa. Não há nada, então, que nos permita dizer que ainda existam apóstolos. Aliás, o termo dos 12 apóstolos, né? E depois entra mais Judas, sai do colégio apostólico, entra quem no lugar dele? Matias, e depois tem um 13º. Quem é o 13º apóstolo? Vocês sabem demais, gente. Vocês sabem e é muito. Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Ele não estava no colégio apostólico. Só que, para ser apóstolo, tinha que ter tido alguns requisitos. Ter convivido com Jesus, ter visto Jesus ressurreto. Então, essas são condições que é dita na Bíblia, são requisitos para alguém se declarar apóstolo. E por isso que, inicialmente, quando Paulo chegou dizendo que era apóstolo, os próprios apóstolos falaram assim, você não, cara. Apóstolo você não é. Você não viu Jesus ressuscitado. Ver Jesus ele deve até ter visto, provavelmente viu, porque ele estava em Jerusalém, né, não tem nenhuma passagem que fala nem da relação dele com Jesus em vida, mas eu acredito até que ele deve ter visto Jesus. Mas ele não viu Jesus ressuscitado. Que falou assim, para ser apóstolo tem que ver. Ele falou, não, eu vi sim. Eu vi Jesus ressuscitado. E, inclusive, a doutrina de Paulo, ele fala, o que eu escrevo foi dado a mim pelo próprio Cristo. Não foi nenhum de vocês, apóstolos do colégio apostólico, que me ensinou sobre o Evangelho. Então, como é que eu sei essas coisas todas? Porque Jesus apareceu para mim e ele me ensinou. Então, o apóstolo Paulo, ele fala assim, eu posso até ser o menor de todos os apóstolos. Várias vezes ele fala, eu nem digno sou de ser chamado apóstolo, mas eu sou apóstolo. Você não, em toda a humildade, dizer, eu não poderia nem ser chamado. Sou o menor de todos, porque não convivi com Jesus, porque não vi Jesus ressuscitado como vocês viram. Mas Jesus apareceu a mim, eu vi ele vivo, e foi ele que me ensinou. Então, eu também sou apóstolo. Tá? Muito bem, dali para cá, não tem mais o que falar em apóstolo, porque esses já cessaram. Né? Não tem mais ninguém de lá para cá que conviveu com Jesus fisicamente, né? E que viu Jesus ressuscitado e que Jesus o ensinou. Então, o que esse teólogo disse? Né?
Não há nada, então, que nos permita dizer que ainda existam apóstolos. Na verdade, se alguém afirma ser um apóstolo hoje, devemos nos preocupar. Tal afirmação abre a porta para falsos ensinos e abuso de autoridade. Se o dom do apóstolo acabou, ó, o raciocínio lógico dele. Então, o dom de apóstolo acabou. Então, outros dons podem ter cessado também. Uma vez que o fundamento foi lançado pelos apóstolos e pelos profetas. Então, o fundamento está lançado, não tem mais apóstolo. Se não tem mais apóstolo, não tem outras coisas também, né, dentro do argumento dele. Concluo, a partir desse ponto, que o dom de profecia também cessou, pois os profetas aqui identificados são os mesmos tipos daqueles mencionados nos outros lugares das Escrituras. Esses textos aí estão falando das profecias que os apóstolos, os dons que os apóstolos tinham, né, e das profecias que os apóstolos profetizaram. Então, se esse dom estava sob apóstolo e não tem mais apóstolo, então esse dom também não tem mais. O raciocínio dele. As igrejas primitivas não tiveram o cânon das Escrituras completo por algum tempo. E aqui é uma coisa interessante. É claro que ele tem todo esse argumento dele é válido, né? Então ele diz assim, as igrejas primitivas não tiveram o cânon das Escrituras completo por algum tempo. E, portanto, um ministério profético autoritativo e infalível, olha só, infalível, se fez necessário para o estabelecimento das bases da igreja nos primeiros dias. A Bíblia, como nós a temos aqui hoje, ela, lógico, foi escrita lá no primeiro século, no segundo século, mas existem até hoje vários textos escritos naquela época, e vários evangelhos e cartas escritas naquela época que não estão aqui. Tá? Tem o evangelho de Pedro, tem o evangelho de Maria Madalena, tem a carta de Crisóstomo à igreja de Tessalônica, tem uma série de escritos que existem hoje ainda. Tem a Didaquê, que inclusive foi um texto que, quando os concílios se reuniram para poder fechar, né, o que seria o cânon das Escrituras, Didaquê foi um texto que foi muito cotado para estar presente na Bíblia, mas, por final, não está, na decisão do concílio, não veio fazer parte. Então, o que ele diz é o seguinte, se naqueles primeiros séculos não existia a Bíblia como nós temos aqui hoje, que hoje nós temos a Bíblia. Então, qualquer coisa você consulta a Bíblia, eu consulto a Bíblia o tempo todo. Eu não preciso estar consultando a nenhum apóstolo, porque nem existe mais. Mas naquela época, como a pessoa não tinha a Bíblia, ele corria lá no apóstolo. Apóstolo, me diz aí o que você viu, o que Cristo falou para você, porque eu não tenho um livro, a Bíblia não existe ainda. E a partir disso, essas doutrinas foram passando de pessoas para pessoas, oralmente, escrito, tem muito material escrito, até que se formou o cânon da Escritura. Mas então, o que ele diz? Enquanto não tinha um cânon da Escritura, Deus deu esses dons para os discípulos, para os bispos, né, enfim, para uma série de cristãos, evangelistas, etc. Por quê? Porque não tinha a Bíblia ainda, então era preciso ter esses dons para que houvesse a evangelização, para que houvesse a expansão, né, do Evangelho. Tá? Mas ele fala, bom, a partir disso, no momento que a Escritura fechou, o cânon fechou, agora não precisa mais desses dons, porque agora o cânon está fechado. Antes precisava, porque não tinha o cânon fechado. E o cânon foi fechado, quer dizer, gastou mais de um século para poder se concluir a Bíblia, né, dos diversos concílios. Né? No século IV, século V e século VI, até que se fechasse a Bíblia como nós a temos hoje. Né? E aí esse teólogo ele fala que enquanto não fechou o cânon, era preciso de ter esses dons. Uma vez que esse cânon está fechado, então não tem mais necessidade de ninguém estar usando esses dons. Esses são os argumentos dos cessacionistas. Agora, vamos pular a página, né? Vamos lá para o argumento dos continuistas, né? O que este outro grupo diz? E aqui
Também vou citar alguns teólogos, essa citação, isso aqui não é escrita minha, estou transcrevendo, né, o que esses teólogos disseram. Esse teólogo aqui, esse senhor Sam Storms, teólogo, professor de teologia nos Estados Unidos, pastor, e aí o argumento dele. Eu gostaria de referir igualmente a extensa evidência no Novo Testamento dos chamados dons milagrosos entre os cristãos que não são apóstolos. O que ele começou a defender? Se vocês estão achando que esses dons só vieram sobre os apóstolos, vocês estão enganados. Eles vieram sobre um monte de gente que não era apóstolo. E a Escritura, a palavra de Deus, no Novo Testamento, cita um monte de gente que não era apóstolo e que tinham esses dons. Notadamente, quando a gente lê lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, quando vai dar uma bronca, né? Ele dá uma bronca à comunidade de Corinto, dizendo o seguinte: gente, vocês têm todos os dons. Essa igreja aqui, essa comunidade, tem todos os dons, mas vocês não usam ele certo, vocês estão usando ele de maneira errada. E aí ele começa a dar uma explicação da maneira correta do uso dos dons espirituais, né? Mas enfim, lá naquela igreja, inclusive era uma igreja que está na Grécia, é uma igreja grega, não tinha apóstolo naquela igreja. E, no entanto, a igreja tinha todos os dons. Então ele fala assim: eu gostaria de referir igualmente a extensa evidência do Novo Testamento dos chamados dons milagrosos entre cristãos que não eram apóstolos. Em outras palavras, muitos homens e mulheres não apostólicos, jovens e velhos, por toda a extensão do Império Romano, consistentemente exerceram esses dons do Espírito. Ele cita, por exemplo, até Estevão e Filipe, né, ministraram no poder de sinais e maravilhas. Quando Estevão é apedrejado, né, e é um primeiro mártir, ele tinha um monte desses dons, e Estevão não era apóstolo. Estevão era um diácono, que foi eleito diácono, mas ele não era apóstolo, nem presbítero, nem nada. E, no entanto, ele tinha esses dons, né? E aqui ele faz uma relação, um monte de texto, né? Mostrando as evidências. Ele descreve aqui uma série de textos, né? Outros que não eram apóstolos, mas exerceram dons milagrosos, foram. Aí tem uma relação enorme, né? Os 70 que foram enviados em Lucas 10, 9 e 19, 20. Pelo menos mais 108 pessoas dentre os 120 que estavam lá no cenáculo quando Pentecostes, a descida do Espírito Santo. A gente tem descrição de que pelo menos 108 pessoas dessas tinham dons e exerciam esses dons, portanto não eram apóstolos. Aqui eu já falei de Estevão, de Filipe, de Ananias. Lembra quando falamos de Paulo aqui, né? Quando Paulo fica cego, ele vai para Damasco, e quando chega a Damasco, Deus fala assim para Paulo, né? Tem um homem chamado Ananias, e vai lá e fala para Ananias: vai lá na rua tal, na descida, na esquina, tem um homem lá chamado Paulo, vai lá e ora por ele, para Deus restabelecer a visão dele, porque ele está cego. E Ananias vai lá, um homem que tinha um dom de cura, que não era apóstolo, não era nada, morava lá em Damasco, longe de Jerusalém. No entanto, Ananias vai lá, impõe as mãos e Paulo torna a ver, né? Então, mais um exemplo de quem não era apóstolo. Portanto, falar que esses dons foram dados aos apóstolos para a expansão da igreja, não, foi dado à comunidade para a expansão da igreja, não foi só para apóstolos, né? Os membros da igreja de Antioquia, aí tem Atos, né, e aqui praticamente quase, tem muito texto em Atos, porque fala dos Atos dos Apóstolos, viagens missionárias, e cada cidade dessa que se fundava uma igreja, né, havia a manifestação desses dons dessa igreja, né? Os convertidos anônimos de Éfeso, está em Atos 19, 6, as mulheres de Cesareia, Atos 21, 8 a 9, os irmãos sem nome de Gálatas, porque fala só os irmãos, não dá nome para esses, ninguém sabe quem são estes, está em Gálatas 3, 5, que também tiveram dons, os crentes de Roma, os crentes de Corinto, os cristãos de Tessalônica. Aqui são vários textos onde esse teólogo
pega e diz, olha, está vendo como que estes dons, eles continuaram, eles não foram dados somente para os apóstolos, mas foram dados para a comunidade como um todo, né? Então, ele continua aqui, ó, devemos também considerar o propósito explícito e muitas vezes repetido dos dons espirituais, a saber, né? E aqui é onde também nós nos fundamentamos, né? 1 Coríntios 12, 7, 14, 3 e o 26. Fala que os dons, eles existem para a edificação do corpo de Cristo. Essa é a finalidade. E aí ele continua, nada do que eu li no Novo Testamento ou observo na condição da igreja em qualquer época, passada, presente, sei lá, futura, se você quiser, se você tiver vivo para observar lá na frente, né? Nada disso me leva a crer que já ultrapassamos a necessidade de edificação e, portanto, estamos libertos da necessidade, da necessária contribuição desses dons. Então, ora, se o corpo de Cristo, se a comunidade onde nós vivemos, vamos falar aqui da nossa comunidade do Guará, se nós entendemos que nós ainda precisamos da edificação deste corpo de Cristo aqui, né, que este corpo de Cristo precisa ser edificado, aprendido, maturidade, crescer espiritualmente, se tudo isso é necessário nos dias de hoje, e se fala que os dons eles foram dados com esta finalidade, então essa finalidade continua existindo até hoje. Portanto, os dons precisam existir até hoje para que ele edifique a igreja. Sem eles, a igreja não é edificada. Então, é preciso desses dons para edificar a igreja. A igreja precisa ser edificada até os dias de hoje. Portanto, há necessidade da existência desses dons. Ele continua, admito que os dons espirituais foram fundamentais para o nascimento da igreja, mas por que motivo seriam eles menos importantes ou desnecessários para o seu contínuo crescimento e amadurecimento? Quer dizer, se eles foram necessários lá atrás para a expansão da igreja, para o amadurecimento da igreja, para o crescimento da igreja, por que não precisaria mais deles hoje? A igreja não precisa crescer mais? Ela não precisa mais de maturidade? Não precisamos de expansão da igreja? Um dos objetivos principais lá quando Cristo fala, né, permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus, e sereis minhas testemunhas, etc. Né? Então, para que nós precisamos do poder do Espírito, seja naquela época, seja hoje? Para testemunhar, né? Para que a gente esteja... Fala que a intrepidez dos apóstolos, quando receberam o Espírito Santo, mudou completamente. Ter a firmeza, falar com a autoridade, isso só se faz com o Espírito Santo. E isso é necessário até os dias de hoje. Então não tem nenhuma razão para dizer que nós não precisamos mais disso hoje, né? A vinda do Espírito não está apenas associada ao alvorecer dessa época lá de Pentecostes, da época da igreja primitiva, mas com a sua presença, não apenas com o dia de Pentecostes, mas com todo o período entre Pentecostes e o retorno de Jesus, o Messias. Esse é o Carson, que é um dos grandes teólogos, né? Nós já, quando estudamos o livro de João aqui, foi com base nos comentários de Carson que a gente fez o estudo. Então, esse teólogo, ele diz o seguinte, não é só naquela época que precisava desde a época da descida do Espírito Santo em Pentecostes até o retorno de Jesus. Nós estamos no meio dessa época. Então, o Espírito Santo ele precisa estar presente, os seus dons, durante todo este período. E continua. Devemos também prestar atenção em 1 Coríntios 13, de 8 a 12. Aqui Paulo afirma que os dons espirituais não vão passar. 1 Coríntios 13 é um texto tão bonito que a gente vai ter que ler ele, né? Um dos textos mais bonitos e poéticos, né, da Bíblia. Mas nós não vamos ler ele todo, não. Só vamos ler o versículo 8 a 12. Ele começa, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, né, serei como o sino, né, o símbolo que retine, né, etc. Ainda que tenha os dons de profetizar
e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Né? Depois, então, o versículo 8 a 12, o que diz aqui? O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Portanto, agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, se você olha para esse texto, ele fala que essas coisas só vão desaparecer. Quando, porém, vier o que é perfeito, então essas coisas desaparecerão. Mas quando vier o que é perfeito? Isso é o quê? Está falando de quê? Da segunda vinda de Cristo. Ele já veio a segunda vez? Se ele não veio, essas coisas continuam sendo necessárias. Elas só não vão existir mais, e aí vão se encerrar de verdade, né? Na volta de Cristo. Para que eu quero profecia? Já não tem mais sentido. Né? Então fala, quando vier o que é perfeito, essas coisas elas vão se encerrar, vão ser aniquiladas. Né? Então, 1 Coríntios 13, 8 a 12, aqui Paulo afirma que os dons espirituais não vão passar até a chegada do perfeito. Se o perfeito é de fato a consumação dos propósitos redentores de Deus expressos no novo céu e na nova terra, após o retorno de Cristo, podemos confiadamente aguardar que Ele continue a abençoar e a capacitar a sua igreja com os dons até o momento da chegada de Jesus. Tá? Então, nós que optamos pela linha continuacionista, nós entendemos que essas coisas só vão passar, só vão ser interrompidas com a volta de Jesus. Uma ideia semelhante é dada em Efésios, no capítulo 4, do versículo 11 a 13. Ali Paulo fala de dons espirituais, em especial os dons de profecia, evangelismo, pastor e professor, como sendo edificantes para a igreja, e aqui eu abro aspas e cito o texto, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até chegar a esse ponto. Já chegamos a esse ponto? Somos varões perfeitos, varonisas perfeitas? Ainda não. Se ainda não somos, essas coisas continuam sendo necessárias. Elas nos edificam, elas nos trazem maturidade, elas nos dão força e vigor para continuar firmes e pregando o Evangelho. Né? Então, já que esse último estado não foi ainda seguramente atingido pela igreja, podemos confiantemente prever a presença e o poder de tais dons até que esse dia chegue. As profecias, e aqui é um alerta que a gente tem que fazer. Né? As profecias e revelações de hoje, elas devem limitar-se a edificar, a exortar, a consolar e a instruir as igrejas, como Paulo diz lá em 1 Coríntios. E nunca fazer nova revelação do Evangelho, pois essa revelação está completa, está aqui. Então, se alguém começar a abrir a boca para profetizar uma revelação nova do Evangelho, espera lá, esses dons eles não foram dados com esse objetivo de nova revelação. A revelação foi dada e já está escrita, e está fechado. Né? Então, os dons hoje são necessários, são úteis, mas para edificar, para exortar, para consolar, para instruir. Né? Nenhum cristão continuista, sério, entende que a finalidade dos dons espirituais seja trazer novas revelações. Corre ali, que ali eu vi uma irmã que tem uma revelação diferente.
Não vai não, é bobagem. Tá? E nós estamos vendo aí vários igrejas e pessoas dizendo que teve uma revelação, né, específica, que é como se estivesse completando a Bíblia, como se a Bíblia tivesse deixado algumas lacunas, e agora a pessoa está preenchendo essas lacunas que a Bíblia deixou. Né? Isso não é verdade. Então, trazer novas revelações ou complementares ao que Deus nos comunicou pela Escritura. O derramamento do Espírito está vinculado à evangelização, e os dons são ferramentas complementares para o anúncio do Evangelho e edificação do corpo de Cristo. Então, os dons exigem hoje, como nos são dados, como uma ferramenta para evangelismo, né? E não para trazer uma revelação nova. Tá? Então, essa é a visão, nesse momento, dos continuacionistas ou continuistas, e se tem também a visão dos cessacionistas. Né? Respirando um pouco, deu para entender um pouco o que é um, o que é outro, né? A nossa igreja, a nossa linha, né? Fomos atrás cessacionistas, hoje somos continuacionistas, né? Entendemos que a obra do Espírito Santo, os dons, continuam existindo até hoje. É claro que quando você vai ler lá os argumentos dos cessacionistas, eles falam algumas coisas que têm razão. Por exemplo, quando fala em dom de cura dos apóstolos, não tem nenhuma vez que um apóstolo dá uma ordem de cura e ela não aconteceu. Falhou. É falível. Não. E aí, o que eles argumentam é o seguinte: dom de cura, ele tem que ser infalível. E hoje, ele é falível. Nós oramos, mas nós não temos certeza se Deus vai curar ou não vai curar. Às vezes ele cura, às vezes ele não cura. Então, o que ele diz? Se esse dom de cura, quem tem, para se ter esse dom, tem que ser algo que não erra nunca, que não tenha nenhuma possibilidade de dar errado. Não é assim que nós entendemos o dom de cura hoje. Nós entendemos que Deus cura e oramos para que Deus cure. Mas é o Espírito Santo que cura a hora que Ele quer, do jeito que quer. E eles argumentam que na Bíblia foi um pouco diferente. Aquele dom de cura infalível, este não veio para cá. Este ficou lá com os apóstolos. O que veio para cá é um dom falível. Né? Assim como profecia. Ele fala assim, pega na Bíblia alguma profecia, né, de servo de Deus que não se cumpriu. Então, se é profecia, obrigatoriamente vai se cumprir. Né? E, na verdade, é assim até hoje. O que a gente está cansado de ver não é a profecia que vem de Deus, é a profecia que às vezes vem do coração da pessoa. Eu gosto tanto de você que eu vou abrir a boca aqui e profetizar, né, uma coisa bacana que sei que você está precisando. Né? Agora, eu estou cansado de ver aquelas profecias, né? Eu vou citar aqui o fato, não vou citar o profeta, mas às vezes alguém que já conhece a história vai saber de quem eu estou falando. Né? Tempo desse para trás, nas eleições de prefeito, né? Um candidato que estava lá na rabeira, né? Vem um profeta e profetizou, não, você vai ganhar a eleição. Né? Deus está me mostrando que você vai ganhar a eleição. E o cara, a partir disso, entendeu que ele ia ganhar a eleição mesmo, vendeu algumas coisas para fazer campanha, certo? E no final não ganhou a eleição coisíssima alguma. Né? E aí? A profecia era de Deus? Não é de Deus. Então, são coisas assim que, às vezes, os cessacionistas, eles falam, como esses dons, eles hoje são falíveis, nós entendemos que eles não continuaram, porque eles não podem falhar. E só não falharam na igreja primitiva. Hoje, eles falham. Pode acontecer ou não. Tá? Eu queria... acho que dá tempo. Tem um vídeo que eu queria passar para vocês, que um pastor que hoje é o presidente da Igreja Nova Vida. Né? A Igreja Nova Vida, vocês conhecem, é uma igreja pentecostal, não era da linha reformada, né, do bispo como é que é?
Esqueci o nome dele. Mas esse bispo, ele foi o fundador da igreja, e hoje o filho dele, que é o presidente da igreja, e ele fez um vídeo sobre uma experiência dele. Não está indo aqui?